Deus nos criou livres e Cristo nos salvou para a liberdade. O que quer dizer ser livre? Para muita gente quer dizer fazer tudo o que quer fazer, seguir todos os seus desejos e vontades. E nós sabemos que muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros das nossas paixões, prisioneiros às vezes de algumas situações que nos machucam, que prejudicam a nossa vida, nos levam a prejudicar a vida das pessoas. Não, ser livre não é fazer aquilo que quer. Ser livre é fazer aquilo que é bom. Mas Deus corre o risco, Papa Francisco que falou isso, que ao nos dar a liberdade, Deus correu o risco de nos ver fazendo coisas erradas. E aí, gente, nós devemos entender que grande parte das circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas ou ruins, não tem a ver com um destino cego, que nos faz viver aquilo que é imposto sobre nós. É verdade que existe aquilo que é chamado de vontade soberana de Deus. Deus tem uma vontade soberana. E quando Ele age a partir da sua vontade soberana, não tem o que fazer, vai ser aquilo. Mas geralmente, Deus tem uma vontade de orientação para a nossa vida. E esta vontade de orientação para a nossa vida, que nos leva muitas vezes a entender o que é bom e o que é ruim para nós. Só que nem sempre, gente, nós seguimos esta vontade de Deus, esta orientação de Deus. Por vezes nós fazemos escolhas boas ou ruins, que têm consequências na nossa vida. Eu arrisco dizer que a grande parte daquilo que nós estamos passando no momento, vivendo no momento, tem a ver com as nossas escolhas pessoais. Padre, mas eu não faço escolhas ruins. Será? Como que vêm as nossas escolhas? Por onde passam as nossas escolhas? Na verdade, gente, ela passa por alguns pontos. Primeiro, pelos nossos pensamentos. Isso é uma coisa muito séria. Hoje se fala muito a respeito disso, tomar cuidado com aquilo que se pensa. E a Sagrada Escritura fala disso há mais de 5.000 anos. O homem é aquilo que ele pensa. Então, a partir daquilo que nós pensamos, é o que nós conseguimos. Também aquilo que nós sentimos. Então, os nossos sentimentos, eles podem nos fazer crescer, ir adiante, conquistar, ou eles podem travar a nossa vida. Vocês já viram pessoas que têm o potencial para muita coisa, mas a pessoa tem um sentimento em relação a ela de autoestima baixa, né? De uma autoimagem destruída, distorcida. Às vezes você fala para ela, não, você consegue, né? Você sabe fazer, você tem capacidade para fazer, mas a pessoa fala, não, eu não consigo, tudo que eu faço dá errado, da minha vida nada vai para frente. O que é isso? É um sentimento de autoestima baixa. Então, quando a pessoa, ela alimenta, lógico, gente, que todos nós temos esses sentimentos, não é? Quantas vezes passa pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, que a gente não vai conseguir, que é muito difícil, que é impossível, mas tem gente que é dominada por esses pensamentos, por esses sentimentos. Então, por conta disso, começa a atrair para si aquilo que pensa, sente. Também tem a ver com as nossas emoções, com as nossas palavras, que vão gerar, logicamente, ações. Eu não sei se vocês já viram, né? Hoje muitos médicos falam a respeito dos cérebros, que na verdade nós temos 3 cérebros. Esse cérebro pensante,
Um cérebro que é o nosso coração, a sede dos nossos sentimentos, e outro cérebro, o nosso intestino. Não é? Pode ver, quando a pessoa fica muito nervosa, ela tem algum momento ruim, às vezes ela vai ter problemas com o seu intestino preso, intestino solto. Por quê? Porque afeta as funções do seu corpo, né? Afeta aquilo que está dentro dela. Veja, gente, se afeta aquilo que está dentro de nós, as funções do nosso corpo, que podem ser direcionados por meio dos pensamentos, sentimentos e palavras, também afeta outros aspectos da nossa vida. É exatamente isso que a palavra vem nos dizer hoje, não é? Quando Deus diz que coloca diante de nós bem, mal, fogo, água, vida, morte. Ele diz: o que você estender as mãos para segurar, será isso que você terá. É bom a gente saber disso, porque muitas vezes a gente tenta culpar alguém que a nossa vida não está dando certo, né? A gente fala, não está dando certo porque não é para dar mesmo, é um destino cego. Tem muitas pessoas que vão lá consultar os horóscopos, consultar os astros, não é? Ler as mãos, consultar alguém que joga cartas, porque a pessoa acredita que a vida dela já está toda traçada, está guardada, né, lá em nos astros. Então é só procurar saber. Bem, se for assim, por que procurar saber, se eu não posso mudar? Não é? Se vai acontecer, vai acontecer. Eu não posso mudar, então para que procurar saber? Deixa acontecer. Curiosidade? Não, gente. É lógico que pode ser que as coisas que aconteçam tenham a ver comigo, não com o destino cego. Não com o destino cego. Nós não acreditamos num destino cego. E outra coisa, hein? Outra coisa. Nós também não acreditamos num Deus que nos transforma em fantoches. Que para muita gente, Deus é alguém que determina tudo na nossa vida. Né? Vocês já ouviram falar daquela religião, o Islã, né? O islamismo. A palavra Islã quer dizer Deus quer. Então, para eles, né, vocês viram aquele terremoto que aconteceu ali na Turquia, na Síria, né, aquele lugar ali, e ali tem muitos muçulmanos, a maioria ali é muçulmanos. Então, provavelmente, eles estão dizendo, Deus quer, não há o que fazer. É o destino traçado por Deus. E muitas vezes nós também acreditamos assim, é um destino traçado por Deus. É lógico, gente, que tem alguns princípios. Eu dou um dos princípios da nossa vida é a morte, não é? Nós vamos morrer, quer dizer, a não ser que Jesus volte antes, mas se Jesus não voltar antes, um dia nós vamos morrer, o nosso corpo não vai aguentar, vai acontecer alguma coisa e vai pôr fim à nossa vida. Agora, a gente tem um ditado, né? Chegou o dia da morte, morre mesmo. Aí já é acreditar num Deus que determina as coisas. Eu dou um exemplo, por exemplo, né? Uma pessoa que bebe muito, enche a cara, aí ela pega um carro, não sabe nem o que está fazendo, aí ela bate o carro e ela morre. Deus quis assim? Se Deus quis assim, não tinha o que fazer. Então eu não tenho que culpar ninguém. Lógico que Deus não quis assim. A pessoa abreviou os seus dias. Ela iria morrer um dia, lógico, de alguma forma, mas ela abreviou os seus dias. Às vezes nós abreviamos os nossos dias, gente, por não cuidar da nossa saúde, abreviamos os nossos dias por muitos motivos. Então, nós não podemos culpar um destino cego, não podemos culpar a nossa fraqueza. Eu sou fraco, por isso que eu faço escolhas erradas, por isso que eu ajo assim. Ou até mesmo culpar o demônio. Não, é o demônio que está agindo na minha vida, é o demônio que está fazendo isso por mim. Não, gente, é escolha. É escolha, é lógico que cada escolha nos coloca em conexão com alguma coisa espiritual. Se eu faço alguma boa escolha, eu entro em conexão com Deus e com seres que Deus envia
para me abençoar. Mas eu faço uma escolha má, e essa escolha ela é contínua, eu entro em contato com forças do mal. Quando a gente tem lá na fruteira de casa, né, laranjas, de repente apodrece um pedacinho da laranja, já vem aqueles mosquitinhos em cima. Por quê? Porque apodreceu. Então o cheiro de podridão atraiu aqueles mosquitinhos que gostam daquilo. Então é lógico que a gente começa a atrair as forças do mal. Mas quem é que deu abertura às forças do mal? Quem que abriu a vida para as forças do mal? Fui eu. Porque senão não teria poder sobre nós. Gente, o demônio não tem poder sobre nós. Jesus disse assim, Satanás não tem nada em mim. Por quê? Porque ele não dava espaço. Agora a gente vai dando espaço. Vocês sabem que eu já vi pessoas que por causa de determinado vício ou determinada prática, a pessoa precisa de uma oração de libertação, senão ela não consegue deixar aquele vício. Quando não, gente, aquilo passa pela raiz familiar. Eu conheço famílias de adúlteros, famílias de pessoas que têm problema com álcool, famílias de suicidas, famílias disso e daquilo. Por quê? Porque houve uma escolha, não é um destino, houve uma escolha. Aquela escolha, ela foi continuada e aí fez conexão com forças do mal. Por isso, gente, que a segunda leitura de hoje nos fala da sabedoria. Sabedoria de Deus. O que é sabedoria, gente? A palavra sabedoria vem do latim, quer dizer sabor, né? Sabor, a gente coloca tempero na comida para dar sabor à comida, não é? Então, o que é sabedoria? Quando a gente faz boas escolhas para a nossa vida, e aí a gente tem o sabor da vida. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente se deixa dominar pelas próprias paixões, isso tira a nossa liberdade, tira o sabor da vida. Veja, por exemplo, quem tem um determinado vício, né, seja de drogas, seja de as drogas ilícitas ou lícitas, né, mas tudo é droga, a pessoa ela tem um ritual. Eu conheço pessoas, por exemplo, na sexta-feira ela tem que começar a beber, ela só para no domingo à noite. Tem pessoas que ao dia começam a se drogar, só para mais tarde. Por quê? Porque ela não tem mais liberdade. A liberdade dela foi comprometida pela repetida escolha sobre aquilo que ela está fazendo. Mas ela achava que era livre. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade, gente, está pedindo liberdade, está gritando liberdade, né? Aqui, ali, fazer o que quer, pensar como quer, enfim, eu não sei o que vai dar isso. Coisa boa não vai ser, porque nós temos muitas paixões, gente. Sem a sabedoria de Deus, sem a gente saber o que é certo e errado, a gente provavelmente vai para o errado. Veja, por exemplo, criança pequenininha, você tem que segurar na mão. Por quê? Se você solta a criança, ela é capaz de atravessar a rua, atravessar a Avenida Paulista, com carros passando. Ela não tem noção de perigo. É ou não é verdade? Você tem que segurar a mão da criança, tem que estar junto com a criança, porque ela não tem noção de perigo. E gente, em certo sentido, nós somos crianças. O Pai quer nos dar as mãos, quer segurar as nossas mãos e nos ensinar a atravessar a rua da vida com segurança. Isso é sabedoria que vem de Deus. Quando nós queremos fazer uma boa escolha, nós devemos buscar a sabedoria de Deus que nos é apresentada pela palavra de Deus, que é avivada pelo Espírito Santo. E o Evangelho, gente, nos apresenta Jesus sendo muito exigente, não é? Parece que Jesus não era exigente, tanto faz como tanto fez, mas Jesus era muito exigente. Sabe por que ele era muito exigente? Porque ele amava muito. Sabe, quando um pai ama muito seus filhos, esse pai é muito exigente com os filhos. Hoje a ideia que se tem é bem o contrário. Ama, deixa fazer o que quer, deixa decidir o que quer. Quando é criança eu falo. Não, se ama. Fala o que tem que fazer, fala o que é certo, né? Mostra o caminho, porque ama, não quer ver essa criança mais tarde um adulto se arrebentando por aí.
Lógico que não. Então, Jesus, ele é muito rígido, gente, mas não é no sentido moralista da rigidez, como eram os fariseus, mas no sentido de amor. E veja que para Jesus, o amor é fazer escolhas em favor do amor. Aqui Jesus não cita Deus, ele cita as pessoas, não é? Não matar. Aí ele fala, se alguém fica com raiva do outro, já matou, a gente sabe que é assim mesmo, né? Quem de nós não carrega dentro de si um cemitério, onde nós já enterramos muita gente que nem morreu ainda, porque nós estamos com raiva, podemos ver, podemos falar com essa pessoa, né? Estamos aí raivosos com essa pessoa. Jesus vai falando a respeito dessas coisas e com uma rigidez muito grande. Veja, por exemplo, né? Aqui é uma coisa muito difícil para nós homens. Diz assim, todo aquele que olha para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que coisa difícil. Devido, né, no homem, essa força da sexualidade. Mas é para ser assim? É para ser dominado por isso? É para ser controlado por isso? Não. Por isso, gente, que tem na nossa igreja algo chamado castidade, né? Castidade. Tem castidade e fidelidade. Para o solteiro, a castidade. Para o casado, a fidelidade, né? Mas, veja, muita gente tenta buscar essa castidade. Fala da castidade. Acha que é importante a castidade. Só que, às vezes, não entende a questão da castidade. A pessoa pensa que ser casto é negar os seus desejos, é negar a sua vontade. De vez em quando eu encontro jovenzinhos que falam assim, padre, eu não sei, uma coisa ruim está acontecendo comigo. Eu falei, o que está acontecendo? Eu tô sentindo muita atração e muito desejo, né, por uma menina, um menino. O que está acontecendo comigo? Está acontecendo que você é normal. Está acontecendo que você é uma pessoa normal. Se você dissesse, na sua idade, você não tem desejo nenhum, eu teria que dizer para você, é normal. Mas se você tem desejo, é normal. Ora, é isso que vai te levar um dia para o casamento, para a procriação e tudo mais. Foi Deus que criou. Gente, o desejo sexual não foi o demônio que criou. Para falar a verdade, o primeiro mandamento de Deus é faça sexo. O primeiro mandamento de Deus é faça sexo. Padre, que absurdo. Onde está? Em Gênesis. Crescer e multiplicar. Como que cresce? Com cegonha? Antes disso, não tem mandamento nenhum. Crescer e multiplicar. Ele cria o ser humano, crescer e multiplicar. Quer dizer, faça sexo. Dentro desse parâmetro do crescer e multiplicar. Então, não é uma coisa suja, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né? Não só isso, mas outras coisas também, têm um poder muito grande de nos dominar e perverter a nossa vida. Então, o que é a castidade, gente, ou a fidelidade, depende da condição. É, na verdade, a gente encontrar o verdadeiro propósito das coisas na nossa vida, do sexo. Qual é o propósito do sexo? Não é? Qual é o propósito do sexo? Não é lazer. Não é lazer. O propósito do sexo são dois propósitos. A união do casal, primeiro lugar, a união do casal, a felicidade do casal. E em segundo lugar, a procriação, que pode vir juntos ou não, não é? A procriação, ela deve existir no desejo de um casal. Agora, o principal, o casal vai se unir muitas vezes, não é verdade? Então, encontra o verdadeiro propósito. É autodomínio, gente. O que a gente não domina, nos domina. É interessante isso. Às vezes eu encontro casais que falam muito em relação ao adultério. Tem muita facilidade com o adultério. Eu sempre pergunto, né? Sabe que confissão é um lugar de pesquisa. Eu falo assim, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Quando vocês namoravam, como que era o namoro de vocês? No campo da sexualidade. A gente tinha relação. Falei, tá aí. Ué, mas o que tem uma coisa com a outra? Bem, naquele tempo que tinha que aprender a ter autodomínio, não aprendeu. Agora entra numa certa rotina, aí o que acontece? Continua não tendo autodomínio. Antes um era apaixonado pelo outro, atraído pelo outro. Às vezes dentro da rotina, encontra uma outra pessoa, o desejo migra para outra pessoa, a pessoa não sabe dizer não para ela, ela vai para o adultério.
porque ela nunca aprendeu a dizer não para si. Ela faz o que ela tem vontade de fazer. Olha a desgraça disso. Olha a desgraça disso. Fazer o que você tem vontade, se é casado, ter sua família, ou casada, ter sua família, você não tem controle, e você destrói a sua família, envergonha a sua família, destrói a vida dos seus filhos, por quê? Não consegue controlar o seu desejo. Além de tudo, gente, e também termino com isso, é obediência e consagração. Por quê? Quem é dono do nosso corpo? Não somos nós. Não somos nós. Por quê? Eu não criei o meu corpo. Me foi dado um corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Mas eu não criei o meu corpo. Não criei a minha cara. Né? Se a gente pudesse criar, a gente faria do jeito da gente. Então eu sou quem sou. Eu ganhei o meu corpo. Mas o meu corpo pertence a Deus. Esse negócio, né? A mulher que decide, o homem que decide, você que decide. Bem, para quem não é cristão, vá lá. Mas para quem é cristão, é Deus que decide sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Então é obediência, a Deus pertence o corpo. E o sexo foi criado com uma finalidade. E por último, gente, a consagração. Eu me entrego a Deus, eu confio em Deus. Por isso que Jesus fala, eu citei esse caso aqui porque tem muita polêmica, mas Jesus fala de outras coisas também, só para lembrar. Primeiro lugar, somos nós que escolhemos. Segundo lugar, devemos escolher sob a sabedoria de Deus, orientado pela sabedoria de Deus. Terceiro lugar, nós devemos entender que Deus nos ama muito e os seus mandamentos, como diz a palavra, não são penosos, têm a ver com a nossa felicidade. Amém. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, que eu saiba fazer boas escolhas na minha vida. Amém.